Você sabe o que é fé dinâmica? Você vive essa fé? Você sabia que são as pessoas, somente aqueles que têm uma fé dinâmica é que podem realmente ver a bênção e o favor de Deus na vida deles? Você gostaria de viver essa experiência? Então fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai. Nós vamos compartilhar sobre essa fé com você hoje, tá bom? Se você não tem o livro ainda ou deseja comprar para dar de presente para alguém, você pode clicar no link que está aparecendo na descrição, adquirir para você, para quem você ama, e com certeza vai abençoar a vida de alguém, vai chegar na sua casa, tá bem? Lembrando que no final nós vamos orar por você, pelos seus pedidos, mas antes não se esqueça de se inscrever. Clica aqui em inscrever-se no nosso canal e vem fazer parte do nosso grupo de assinantes, onde você tem mais de 1.500 conteúdos exclusivos da graça. Você pode se tornar um apoiador desse projeto de divulgação do Evangelho e ser muito abençoado. Muito bem. Eu quero me voltar para usar aqui dois personagens para mostrar para você a importância e o poder de você viver uma fé dinâmica, onde você vai realmente ver a mão de Deus estendida para você, a bênção de Deus fluindo. Na época em que Saul governava Israel, ele era o rei de Israel, Israel estava vivendo antes, debaixo de uma grande opressão, e Saul era o rei. Veja que, do ponto de vista natural, a Bíblia fala que Saul era um homem grande, bonito, que se destacava acima dos demais. Naquela altura, no entanto, ele já não era mais um homem de fé. Ele tinha ali um sacerdócio, ele tinha a estola do sacerdote, mas tudo aquilo era apenas uma forma de religião. Muitas vezes nós temos a aparência, temos o título, mas não temos a realidade. Deus usa a realidade. Ele não tinha a realidade viva de uma fé dinâmica no Deus vivo. E é que muitas vezes falta na vida de muitas pessoas. Na verdade, o seu filho Jonatas é quem andava realmente com Deus nesse tempo. E ele é o personagem que nos revela isso. Interessante que o Senhor, a Bíblia fala que ele passa seus olhos procurando por toda a terra aqueles que têm uma fé viva, que têm uma fé dinâmica, aqueles que realmente estão caminhando em cima dessa verdade. São essas pessoas que realmente vão experimentar as bênçãos de Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ler um pouquinho dessa história que está acontecendo aqui. 1 Samuel, capítulo 14, verso 1, diz assim: Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos à guarnição dos filisteus, que está do outro lado, porém não fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira de Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme e do outro lado outra se chamava Bozés, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, de fronte de Micmas, e a outra ao sul, de fronte de Gebá. Se pôs Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Uau! Essa é uma declaração poderosa. Jonatas não disse nada do que ele... Primeira coisa que eu acho que é importante a gente perceber nesse texto é que Jonatas não fala nada para o seu pai a respeito do que ele gostaria de fazer, que era enfrentar um exército enorme do inimigo, apenas ele e o seu escudeiro. 2 homens contra milhares. Ele não falou isso para o seu pai, porque seu pai não tinha fé. Não compartilhe
aquilo que Deus tem colocado no seu coração com aqueles que não creem. Se ele tivesse dito para o pai dele tinha impedido ele de atacar o inimigo. Da mesma maneira que tentou impedir Davi de lutar contra Golias. E é interessante que em 1 Samuel 13:5 a gente vê que os filisteus, na verdade, eles tinham mais de 30 mil carros de guerra e 6 mil cavaleiros. No entanto, o grupo que estava com Saul era somente de 600 homens. Mas o mais impressionante aqui é que Jonatas e o seu escudeiro não temeram enfrentar esses milhares de homens, essa guarnição dos filisteus. Jonatas chama os filisteus de incircuncisos. Na verdade, olhando naturalmente, parece até que ele era irresponsável mesmo. Mas isso é o que acontece com pessoas que têm uma palavra de Deus e têm uma fé dinâmica. Às vezes elas parecem que são irresponsáveis. Mas quando você tem Deus do seu lado, você tem uma palavra de Deus, isso não é irresponsabilidade, isso é fé dinâmica. E Jonatas então chama aqueles homens de filisteus de incircuncisos. Isso é uma linguagem usada na aliança. Deus tinha uma aliança com o seu povo e mandou circuncidar. Então somente os circuncidados é que realmente eram parte da aliança, e isso fazia com que Deus estava do lado deles. E os filisteus não eram da circuncisão, não eram da aliança. Jonatas estava dizendo que apenas aquele que é circuncidado tem o direito da bênção de Deus, tem o direito da vitória de Deus lutar do lado dele. Hoje nós sabemos que a verdadeira circuncisão não é mais como naquela época. A circuncisão era um corte na pele do órgão reprodutor masculino para dizer que toda semente pertencia a Deus. Hoje, a verdadeira circuncisão é no coração. E por causa disso, ele declara: Deus não é com ele, mas é conosco. Nós somos o povo de Deus. Ele estava dizendo essa verdade. Da mesma maneira, eu e você não devemos ter a mentalidade do povo do mundo, porque nós somos hoje o povo de Deus. Nós somos hoje o povo da aliança. Nós vemos o que o mundo não pode ver. Nós falamos o que o mundo não pode falar. E por isso nós vivemos, obviamente, o que o mundo não pode viver. Nós não precisamos, portanto, viver dentro de buracos de medo e ansiedade, de angústia e pavor, porque nós somos o povo de Deus. No capítulo 13, verso 6, a Bíblia fala que o povo se escondeu em cavernas, buracos e túmulos, porque estavam com medo. E por isso os inimigos de Jonatas zombavam dele. Mas Jonatas sabia a linguagem da aliança. Talvez você não saiba, mas todas as vezes que a palavra Senhor aparece com todas as letras maiúsculas, ela se refere ao nome de Deus, que é Jeová. Esse nome de Deus está relacionado com a sua aliança com o seu povo. E lá em Gênesis 1 nós vemos que Deus, por exemplo, criou os céus e a terra. A palavra de Deus ali não é Jeová, é Elohim, porque significa Deus Criador. Mas quando a gente chega no 2, ela muda para Senhor Deus, porque agora é Jeová Elohim, porque agora o homem foi criado, e quando Deus, o Criador, se relaciona com o homem, agora ele se apresenta como Senhor Deus, porque o homem agora é a base da sua aliança. Deus quer viver essa aliança com você. Aliança significa que o que é meu é seu e o que é seu é meu. Não é? O Senhor da aliança, ele pode, diz Jonatas, salvar com pouco ou com muitos. Mas muito frequentemente ele escolhe salvar com alguns poucos. Deus nunca precisa de muita gente. Você e Deus é suficiente para grandes vitórias. Você e Deus se tornam a maioria por causa da aliança. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Vamos escrever isso? Pega aí o seu caderno de anotações ou escreve nos comentários: eu e Deus somos maioria. Eu e Deus somos maioria. Deus não está preocupado com números, nem com as armas. Se são muitas ou poucas, para ele não é nada.
Faraó se levantou com um exército armado até os dentes, foram afogados no mar. Gideão tinha um exército de 22 mil, sobraram 10, depois só 300 depois do teste. E foi o suficiente para Deus fazer. Então, não olhe para o quanto você tem, não olhe para o quanto você pode, olhe para o quanto Ele tem e o quanto Ele pode, porque não há limites para você nele. Não há limites para você nele. O verso 7 diz, então seu escudeiro lhe disse, faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, à tua disposição será a minha. Uau, que coisa poderosa. O escudeiro de Jonatas é um exemplo de lealdade e fidelidade. Ele não estava lá para resistir, ele estava lá para estimular a fé de Jonatas. O nome dele nem sequer é mencionado, mas sem ele, Jonatas não teria como demonstrar esse ato de fé e bravura. Eu creio que nesse texto, Saul simboliza a carne, porque é incrédulo. Os filisteus simbolizam o diabo que está atacando. Ambos resistem a Davi. A carne e o diabo sempre resistem a Jesus. Golias era um filisteu. A carne sempre desestimula e enumera todas as razões porque não deveríamos enfrentar a batalha, o inimigo. Mas e o escudeiro de Jonatas? Ele é a figura do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai nos impulsionar e nos dizer para fazer o que o nosso coração se inclina em fé. O Espírito sempre diz, eis-me aqui, eu estou contigo. Essa é a afirmação. Se você observar, vai ver que quem realmente matou o inimigo foi o escudeiro, não foi Jonas. Porque o Espírito Santo é que realmente nos entrega a vitória. Você apenas se prostra e ele mata o inimigo. Quando você se prostra, o Espírito Santo te dá a vitória. Você pode continuar lendo depois. Veja que, quando você olha essa história, você vai perceber que a atitude dos filisteus foi de autoconfiança, porque afinal eles tinham 30 mil pessoas. E o outro lado tinha só Jonatas e escudeiro. Eles tentaram zombar dele. O teste de Jonatas era de alguém que queria a guerra. O que ele pediu para Deus era óbvio, que o inimigo responderia a ele. E, na verdade, ele já tinha aquilo no coração. Ele coloca o teste para Deus e fala, Deus, se é do Senhor, que eles venham contra mim. Mas é claro que eles iriam 2 contra 30 mil. Ele queria a resposta positiva, porque ele tinha convicção que Deus estava com ele. E observe as palavras de Jonatas para o seu escudeiro no verso 12. Ele disse, sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Que coisa! Muito embora a fé seja individual, ele estava consciente que a bênção era para a nação inteira. Quando você crê, toda a sua família é abençoada, toda a igreja é abençoada. Ele não disse o Senhor entregou nas minhas mãos, ele disse que ele via a sua vitória como a vitória da nação. Toda bênção, toda unção, toda revelação ou qualquer outra coisa nos é dada para abençoar nossa casa, nossa família, a vida da igreja. No final, todos serão abençoados por causa da fé de um ou dois. Essa é que é a verdade. E a forma como o Senhor concedeu essa vitória a Jonatas foi envergonhando o inimigo. Deus usa as coisas triviais e comuns para mostrar o seu poder. Deus usa pessoas pequenas como eu e você, situações pequenas, para envergonhar o inimigo quando ele vem com grandes batalhas contra nós. De forma direta, se você ler essa história, apenas 20 filisteus foram mortos nas mãos deles, mas o milagre maior da morte dos outros 30 mil que estavam em cima da montanha foi a mão de Deus. A Bíblia diz que houve grande espanto no meio do exército, a terra tremeu e tudo passou a ser um terror de Deus e eles começaram a entrar em pânico e guerrear e se matarem entre si. Por causa da fé daqueles 2 homens, todo o exército foi desbaratado. Interessante que quando o Senhor também bradou na cruz e ele gritou, está consumado, a terra tremeu e a vitória contra o inimigo, a nosso favor, foi completada lá na cruz. Esse era um sinal de Deus para mim e para você. Hoje, eu não sei qual é a sua luta, nem qual é o seu problema, mas o céu já tremeu, o Senhor já bradou, o Espírito já falou para você, vai, faz o que está no seu coração, porque eu estou contigo, eu te respaldo.
não precisa de muitos, poucos são suficientes para grandes vitórias nas mãos do Senhor. Ele está do seu lado, e se Ele está do seu lado, nada nem ninguém poderá ser contra você. Hoje é dia de você se levantar, crer e avançar aquilo que Deus tem colocado diante de você. Posicione-se em fé, ore sobre isso e veja a mão poderosa de Deus agir no milagre que você está precisando. Eu vou orar por você, amém? Você pode escrever aqui os seus pedidos de oração, seus comentários, mas antes, lembre-se que eu vou salvar essa live. Gostaria de pedir que você compartilhasse ela nos seus grupos de WhatsApp, me ajudasse a divulgar. E não se esqueça de se inscrever. Aciona aí, clica aí em inscrever-se, vem fazer parte comigo do Clube do Assinante. Quando você participa, você me ajuda, porque toda assinatura eu reinvisto em patrocinar as pregações e fazer o Evangelho ir mais longe. E você vai ter acesso a mais de 1.500 conteúdos exclusivos do Evangelho da Graça. Vamos orar. Pai, eu oro para que assim como Jonatas teve essa fé dinâmica, entendeu que tinha uma palavra do Senhor para vencer aquela grande batalha e avançou de uma maneira prática, os meus irmãos também possam ter a decisão de crer de uma maneira viva e poderosa e avançar diante do seu problema, tendo a certeza que o Senhor está com eles, que o Espírito está com eles, para respaldá-los e entregar na mão deles a tua vitória. No nome de Jesus. Diga comigo, eu creio que o Espírito Santo está comigo, que o Senhor é do meu lado, eu faço parte da aliança e, portanto, eu permaneço em fé e avanço para ver a vitória que Ele mesmo já entregou nas minhas mãos, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, fica na paz e até o nosso próximo devocional, em nome de Jesus.